Olá, meu povo. Boa noite, ou bom dia, ou não sei de que hora vocês vão ver isso, né? Talvez seja, na verdade, de tarde. É, essa é a minha terceira videoaula de Química Geral, dando continuidade aos assuntos. Já falamos de solubilidade, de soluções, e agora vamos falar de coloides. Coloides e propriedades coligativas, que tem tudo a ver com o assunto das aulas passadas, né? Eu sou a Sofia Lucena de Oliveira Coutinho, espero que vocês lembrem de mim. Eu tô de brinco, gente. Eu sei que vocês estudam comigo. Essa é uma videoaula para a disciplina de Química Geral, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues, no curso de graduação em Biotecnologia na UFPB Campo João Pessoa. Então, vocês devem estar se perguntando, né? O que danado são os coloides? O que é coloide? Coloide é nada mais e nada menos do que misturas homogêneas de pelo menos duas fases diferentes que, apesar de apresentarem aspecto de solução, não são, né? São heterogêneas. Nela temos a matéria de uma das fases na forma finamente dividida, ou sólido, ou líquido, ou gás, denominada fase dispersa. E ela está misturada no meio de dispersão, ou no dispersante, que é uma fase maior e contínua, que também pode ser sólido, líquido, ou gás. E apesar de, a olho nu, a gente não necessariamente conseguir identificar essas fases no coloide, com auxílio de instrumentos como o microscópio, pode-se perceber as peculiaridades dos coloides. A química dos coloides está bastante relacionada com o dia a dia do cidadão, e os sistemas coloidais também são encontrados na natureza, nos reinos mineral, vegetal e animal, como podem ser sintetizados para o bem-estar do homem na forma de bens de consumo e para processos industriais que propiciam melhores condições de vida. O estudo dos coloides também pode ajudar a evitar a formação desses sistemas na natureza, quando poluem o ar, como a fumaça, a água, como exemplo o esgoto doméstico e industrial, e os solos, que temos como exemplos resíduos sólidos. Vou falar agora um pouco sobre as propriedades dos coloides, né? Quais são as peculiaridades desse tipo de mistura. Em primeiro lugar, nós temos o tamanho das partículas. Coloides são caracterizados por sistemas nos quais, pelo menos um dos componentes desta mistura apresenta uma dimensão no intervalo de 1 nanômetro a 1 micrômetro, não sei. Como a gente pode ver nesta imagem, abaixo de 1 nanômetro, nós temos soluções verdadeiras, e acima desse limite, a gente vai ter verdadeiras suspensões, ou... Eita, que agora fugiu da minha cabeça, mas precipitados, entende? Vão ser outros tipos de misturas homogêneas, ou heterogêneas, perdão. É por isso, por exemplo, que a mistura de água com certos açúcares, certas macromoléculas, são, na verdade, são soluções,
mas na verdade caracterizam coloides, porque as macromoléculas estão dentro desse intervalo de tamanho. Outra característica muito interessante dos coloides é o efeito Tyndall. E ele basicamente é o seguinte: os coloides permitem a passagem de luz entre eles, o que não acontece com as misturas verdadeiramente homogêneas. Como a gente pode ver aqui nessa segunda imagem, né? Um feixe de luz está sendo apontado para ambos os recipientes. Nesse da esquerda, temos uma solução verdadeira e no da direita nós temos um coloide, uma solução coloidal, uma mistura coloidal. E como a gente pode ver, na solução verdadeira nós não conseguimos observar o feixe de luz atravessando o recipiente, mas no coloide nós conseguimos. É possível ver o feixe de luz atravessando todo o recipiente e refletindo por toda a solução. Outro exemplo, como podemos ver na primeira imagem, é o efeito Tyndall no ar. Né? Provavelmente são partículas de poeira que se encontram aí no ar e que permitem a observação desse efeito. Outra característica dos coloides é que eles não sedimentam de forma natural. E assim eles não podem ser filtrados, né? Não é possível separar essa mistura a partir de filtração. Mas um método usado é a centrifugação, que, por exemplo, na análise de amostras sanguíneas, o sangue num tubo de ensaio é posto dentro de uma centrífuga, como esta que observamos na primeira imagem, e a centrífuga vai basicamente girar numa velocidade muito, muito rápida, como a gente vê apenas o rastro dela nessa segunda imagem, né? E o tubo vai ficar nessa posição na horizontal. E o resultado disso é como a gente vê na última figura, o plasma separado dos leucócitos e plaquetas, que estão separados dos entrócitos. Outra propriedade dos coloides é o movimento browniano, que é um movimento aleatório das partículas suspensas num fluido, como é o caso do coloide, como pode ser o caso do coloide, resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou líquido. Então, o choque entre essas partículas caracteriza um movimento que é completamente aleatório, como a gente pode ver aqui a representação nesse gráfico, né? Cada vértice desse é um ponto de encontro com as partículas, que fazem com que essas partículas, que na primeira imagem estão em vermelho, mudem de direção. Os coloides podem ser divididos em alguns tipos, que eu vou falar aqui explicadinho cada um deles. Primeiro temos o aerossol, cujo meio de dispersão é um gás, e o disperso pode ser tanto um sólido, e aí como exemplo nós temos a fumaça. Nessa primeira imagem nós vemos uma pessoa soltando fumaça pela boca, provavelmente porque estava fumando, né? E temos a poeira, que a gente, como eu já falei, no efeito Tyndall, nós podemos observar no ar. E outro exemplo é quando o componente disperso é um líquido. E aí, no caso, nós temos a neblina, como a gente pode ver nessa imagem de baixo aqui do canto direito, que quase não se vê, né? Quase não se vê o sol, o céu, a vegetação, vê muito pouco, porque está tudo coberto pela neblina, que nada mais, nada
que não é nada mais, nada menos do que a água, uma solução coloidal do ar e da água, assim como as nuvens, por exemplo. E o desodorante em spray, né, o aerossol, que a propósito é muito, muito maléfico ao meio ambiente. A emulsão, cujo meio de dispersão pode ser tanto um sólido, que na verdade o componente de dispersão é um líquido e o meio de dispersão pode ser tanto um sólido, como é o caso da margarina, como pode ser um líquido, que é o caso do leite e da maionese, né? Trouxe alguns outros exemplos aqui, a manteiga, o sorvete, todas essas coisas gostosas. Nós temos também a espuma, cujo componente disperso é um gás, e o meio de dispersão pode ser tanto um líquido, que aí nós temos a espuma de barbear, a clara em neve, ou pode ser um sólido, como o isopor, por exemplo, caso vocês não soubessem. Eu vi em algum canto que a pipoca também era uma espuma sólida, mas eu não tenho certeza se isso está correto. Nessa primeira imagem nós vemos a espuma do mar, que é um fenômeno que acontece na Austrália de cerca de 3 em 3 anos. Tem uma cidade na Austrália que é completamente tomada pela espuma do mar. Muito interessante, né? A espuma do mar nada mais é do que o gás, né? Misturado no meio de dispersão líquido, que é a água do mar. E isso acontece quando o mar está sob intensa agitação, né? Pois é. Temos também o gel, cujo meio de dispersão é um sólido e o disperso é um líquido, componente de dispersão líquido, né? E aí, no caso, nós temos a gelatina, a pasta de dente, a tinta e é isto. E nós temos o sol, cujo componente disperso é um sólido e o meio de dispersão pode ser tanto um líquido quanto um sólido. No caso, nós temos o sangue, quando é um líquido, né, nós temos o sangue, água com açúcar, no açúcar não dissolvido, né, nós temos um coloide. E quando o meio de dispersão é sólido, nós temos as pérolas, o vidro, o rubi, entre outros. Agora vamos falar para vocês sobre as propriedades coligativas. O que são as propriedades coligativas? Elas são as propriedades da mistura que não dependem da natureza de seus componentes, mas sim da concentração deles. Ou seja, basicamente elas vão ser as mesmas para todas as substâncias que estejam nessa mistura. E o que vai alterar, tipo aumentar ou diminuir a intensidade dessas propriedades, vai ser a quantidade dessa substância que está dissolvida, né? E são 4 principais, eu vou falar de cada uma. Primeiro nós temos a tonoscopia, a tonometria, que é o abaixamento da pressão de vapor ocasionada pelo aumento de certa substância na mistura. Por exemplo, no caso da água, quando ela está a 25 graus Celsius, a sua pressão de vapor é igual a 3.172 pascais. Se adicionarmos açúcar à água, a sua pressão de vapor irá sofrer um abaixamento.
A pressão máxima do vapor ocorre quando as velocidades de condensação e evaporação se tornam iguais e atingem-se um equilíbrio dinâmico. Como a gente pode ver aqui nessa fórmula, essa propriedade é medida, né, pela seguinte equação, e ela vai ser igual à pressão do soluto menos a pressão da solução. Então, gente, uma pequena correção. No slide passado eu disse que era a pressão de vapor do soluto menos a pressão de vapor da mistura, mas na verdade eu queria dizer que era a pressão de vapor do solvente menos a pressão de vapor da mistura, né? Aí se obtém a tonoscopia. Mas enfim, dando continuação. Ebulioscopia. Ebulioscopia é nada mais nada menos do que a elevação de temperatura de ebulição de uma substância ocasionada pela um aumento de adição e aumento de determinada substância nessa mistura. Ela é medida na seguinte equação: a variação de temperatura de ebulição vai ser igual à temperatura de ebulição do solvente menos a temperatura de ebulição da mistura. E este fenômeno ocorre, por exemplo, quando adicionamos açúcar na água do café, que estava presente estar em ebulição. E ele retarda este ponto de ebulição devido à interação. Acontece também, por exemplo, quando estamos fazendo macarrão e adicionamos sal à água e a água para de borbulhar, né? Porque essa temperatura de ebulição ficou mais alta, né? Então, esse fenômeno explica por que, por exemplo, a queimadura de uma calda de doce ou de água com sal é muito mais séria do que se fosse apenas com água quente. E a explicação é justamente por isso, porque a calda do doce ou a água com sal consegue chegar a temperaturas muito mais elevadas do que 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição normal da água. Outra propriedade é a crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento. E, bom, essa diminuição ocorre do mesmo jeito, com a diminuição, ou com uma adição ou aumento de determinada substância nela. Em lugares frios, usa-se essa propriedade coligativa para impedir que a água dos radiadores dos carros congele ao se adicionar um anticongelante como o etilenoglicol. Esse anticongelante, na verdade, é uma substância que, quando adicionada à mistura, aumenta a temperatura de congelamento. Diminui a temperatura de congelamento. E aí, por exemplo, se nós temos que a temperatura nesse local está chegando a menos 10 graus Celsius, e a temperatura de fusão da água, a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, com a adição desse anticongelante, nós temos que a temperatura da água nesse radiador irá para menos 30 graus Celsius e desse modo não haverá nenhum problema com seu carro. A variação de temperatura de congelamento, com a fórmula muito parecida com a das outras, né, é dada pela temperatura de congelamento do solvente, inicialmente, menos a temperatura de congelamento da mistura. Por último, mas não menos importante, a outra propriedade coligativa que venho lhes apresentar é a pressão osmótica. Primeiramente, vamos só esclarecer o que é osmose. Ela é a passagem dissolvente da solução menos concentrada para mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Nós vemos esse fenômeno acontecer nas
células do nosso corpo, não é mesmo? Nós temos a membrana plasmática, que é semipermeável, e através de osmose, alguns íons e certas pequenas moléculas conseguem atravessar a membrana através desse fenômeno. Então, pensando assim, a pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem de solvente. E ela é medida por essa equação aqui, onde a pressão osmótica vai ser igual a molaridade vezes a constante dos gases, Kelvin. A salga é muito comum na conservação de carnes e ela faz uso dessa propriedade. Quando se coloca sal sobre a carne, ela desidrata, ou seja, o lado interior da carne está menos concentrada que o exterior, por isso há um fluxo de solvente de dentro da carne para fora. Isso conserva a carne porque sem água a proliferação de fungos e bactérias no alimento é isto, meu povo, acabou, né? Amém. Uhul! Até ano que vem. Mais videoaulas da Sofiazinha ano que vem. Uhul! Amém, Senhor. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, né? Sinto muito. Fazer o quê? Tchau, tchau.